Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, o seu podcast de carreira e liderança. As startups têm sido um terreno fértil para inovação e disrupção. Elas são alimentadas por líderes visionários que não são apenas apaixonados por suas ideias, mas também possuem as habilidades para construir e dimensionar negócios de sucesso. No episódio de hoje, vamos mergulhar no mundo das startups, revelando o papel crítico da liderança na condução do desenvolvimento de produtos e crescimento dos negócios. No episódio de hoje, vamos debater a liderança e o perfil generalista dentro desse contexto. E nosso convidado mais do que especial é o Lion Costa, atual General Manager da Clara do Brasil. Antes de mais nada, obrigado, meu caro, seja muito bem-vindo. Obrigado você, Kim, pelo convite. Prazer estar aqui com você. Obrigado, meu cara. Bom, o Lion, além de General Manager da Clara, ele tem uma história muito bacana de ter pivotado a sua carreira. Iniciou a carreira dele na indústria tradicional, vamos dizer assim, e aí foi para as empresas da nova tecnologia. Então, deixa eu fazer a apresentação devida aqui do Lion. Antes do Lion entrar na fintech mexicana, Lion se especializou em inovação e construção de novos produtos e serviços. Ele é um generalista, liderou equipes multifuncionais e diversificadas com foco em measuring, prototipagem e crescimento de negócios em ritmo acelerado. Sua carreira começou como engenheiro na Volvo, depois ele ingressou na Dow Chemical, ocupando diferentes posições comerciais e de produtos em toda a América Latina. Depois se mudou para os Estados Unidos para fazer um MBA, um mestrado em inovação e design, quando foi cofundador da GetNuts. Depois você fala da GetNuts também, tá? Depois trabalhou no Google, em São Francisco. De volta ao Brasil, trabalhou no Quinto Andar e na Rappi, ajudando as empresas a lançarem novas unidades de negócio. É isso aí, Lion. Conta um pouquinho dessa história aí. Eu falei bem resumidamente. Sobre toda essa história, cara, não, como você falou, comecei, engenheiro mecânico, adorava, pensava que ia construir aí caminhão, fazer um novo carro, suspensão. E gostava muito de engenharia, acabei percebendo que o trabalho que a gente fazia aqui não era exatamente tão disruptivo, tão inovador. Acabei escolhendo por uma mudança para a área comercial, porque achei que ia ter mais autonomia aqui na América Latina, você tem maior controle sobre o que acontece numa multinacional quando você está no comercial do que como engenheiro. E nessa que foi uma mudança para a indústria química, fiquei 6 anos lá, curti demais. Já falando um pouco da gente conversar, desse perfil generalista, foi o fit ideal para mim, porque a indústria química você pode trabalhar com tantas indústrias diferentes, tantos segmentos diferentes, então cada ano eu pegava uma unidade de negócios nova, aprendia coisas novas, viajava para lugares novos, tinha clientes novos e conseguia absorver o máximo de conhecimento possível, gostei demais. Aí já como produto, uma função aí lidando com todos os stakeholders, sabia que era o lugar certo para mim, mas a indústria ainda era um pouco mais lenta do que eu queria. Quis essa transição para a tecnologia, como você já comentou, percebi que o jeito mais... posso dizer, mais não rápido, mas o melhor jeito de fazer essa transição seria estudando fora. Fui fazer esse MBA full time, 2 anos nos Estados Unidos, lá em Chicago. Aproveitei muito, conheci também fui exposto a muita coisa que a gente não é exposto aqui no Brasil. E aproveitei para fazer esse mestrado em inovação e design, já pensando na parte de startups, tecnologia, muito focado em cliente, qual que é a dor do cliente, o que a gente faz para resolver essa dor. Deu super certo, fiquei um tempo no Google na Califórnia, decidi fazer essa mudança para startup. Aqui, para simplificar a história, ficar um pouco mais rápido, a gente pode entrar em detalhe quando você quiser. Mas então, Quinto Andar e Rappi, criando unidades de negócios novas. Quinto Andar, se eu tinha aluguel, eu ajudei a fazer a compra e venda no Quinto Andar. Rappi, muita gente aqui vai conhecer, o Rappi Turbo, que essa entrega em 10 minutos, ajudei a construir esse produto lá dentro. Até chegar no momento de falar, não, quero participar do começo da construção de uma startup. Quinto Andar e Rappi já são super conhecidos, Acabei indo atrás desses fundos que investem em startups mais early stage, startups em fase semente, Seed Round, Series A. E eles me conectaram com a Canary, que é um super parceiro da Clara até hoje, conectou eu com os founders, deu certo essa transição. E tô há quase 3 anos já na Clara, ajudando a construir essa história aí de sucesso que a gente tem 3 anos de operação no Brasil, 2 anos de operação no Brasil, América Latina, e conhecidos como o unicórnio mais rápido da história da América Latina, é super legal. E muito resumido é isso, Kim. Cara, conta um pouquinho da Clara, cara, para pessoal que não conhece, talvez, conhecer um pouco mais de detalhes. Não, normal, não culpo quem não conhece, esse mundo de startup, fintech é o que não falta no mercado mesmo, mas a Clara é uma startup mexicana, a gente começou a operação, vamos dizer, os 2 founders com PowerPoint, tentando levantar dinheiro,
começo de 2020, então um pouquinho mais de 3 anos. Os dois founders se conheciam da Green, não sei quem chegou a usar aquela época que tinha os patinetes por todo lugar aqui do Brasil, então a Green era uma startup de patinete mexicana, acabou se juntando com a Grow, com a Yellow aqui no Brasil, virou a Grow. Os dois founders da Klara eram executivos nessa startup e decidiram começar o business da Klara. A Klara tem um modelo que é um cartão de crédito corporativo atrelado a uma gestão de despesas. Muita gente fala, é como se fosse Nubank para empresas. Não é tão assim, porque a gente não pega toda a operação do banco e fica focado mais no cartão de crédito mesmo, mas tudo que a gente tem de facilidade em qualquer neobank, o banco digital novo, de criar cartão, bloquear cartão, aumentar limite, diminuir limite, e nesse caso de uma empresa você tem muitos funcionários, então fazer isso não para uma pessoa, para um casal, né, com uma conta conjunta, mas fazer isso para 100 milhares de pessoas, a gente dá essa possibilidade para os times financeiros de poderem controlar todas as despesas dos departamentos aí comercial, de marketing. Quem precisar usar um cartão corporativo, a Klara ajuda nesse sentido. A gente tem, como eu falei, 2 anos de operação no México, 1 ano e meio de operação no Brasil. Acho que já estamos aí com uns 10 mil clientes PJ. A gente não tem empresas pequenas, a gente está focado no mid-market aí para empresas maiores. 10 mil clientes na América Latina e crescendo. O histórico de investimento nosso foi aí um único, como eu falei, né? A gente levantou esse Series A começo de 2021, já foi pro Series B no final de 2021 com o valuation de unicórnio. Para quem não está familiarizado com o mundo de startups, que a empresa vale $1 bilhão, né? Recebe um investimento que avalia a empresa como $1 bilhão, foi o que aconteceu com a Klara no final de 2021. E temos aí quase 500 pessoas na América Latina e 100 e poucos brasileiros já na Klara. Porra, que legal, né? Muito rápido, né, essa história toda. Imagina, fundado em 2020, o unicórnio mais rápido, como você comentou, né, da América Latina. Então, quer dizer, em um ano, a empresa já tinha um valuation acima de $1 bilhão. Em 8 meses de operação. 1 ano e pouquinho que eram os 2 founders em um PowerPoint só. E como é que está o Brasil dentro do universo Klara? É o maior mercado, é o segundo maior? Qual é o tamanho do Brasil dentro da Klara? A gente ainda é o segundo maior, como a gente lançou no México bem antes, né? Então a gente está correndo atrás ainda. Crescemos numa velocidade mais acelerada que o México cresceu. Até o final desse ano, com certeza o Brasil vai ser o maior mercado. Não tem como, né? O potencial... O México é o segundo país da América Latina por muito também, mas o Brasil também é o primeiro, também com uma diferença grande. Então é natural que a gente acabe ultrapassando em algum momento desse ano agora. Que legal, cara, que legal. Bom, deixa eu fazer umas perguntas que eu preparei para você aqui, então. Claro. Como CEO de uma fintech, como que você equilibra essa necessidade de conhecimento especializado com as vantagens de ser um líder generalista em um setor em rápida evolução? Boa. Eu acho que o final dessa pergunta muda bastante a resposta, né? Porque pelo fato do setor estar em rápida evolução, esse equilíbrio acaba ficando um pouco mais necessário, né, para falar a verdade. Se for um setor muito tradicional, acho que um especialista já tem esse conhecimento, tem um histórico e acaba podendo render uns frutos mais rápidos, até uns frutos mais do estimado para a empresa, né? A gente está falando, eu vim da indústria química, super tradicional. É uma indústria que está super contente, dependendo do ano, com um crescimento de 2%, 3%. E é até moldada pelas pessoas que têm ações da indústria química que querem esse crescimento quase como se fosse uma renda fixa, né? Que lá vai dar os dividendos sempre iguais, vai ter um crescimento mais seguro. O mundo startup é outro, né? O mundo startup, quem investe numa startup está investindo em 100 ao mesmo tempo e acha que 2 ou 3 vão dar um super sucesso, né? Então, tem gente nova chegando o tempo inteiro, tem competidores chegando, tem os incumbents, né? O pessoal que já está aí no mercado também querendo mudar. E se não tiver esse perfil de enxergar as coisas de uma maneira diferente, você não sobrevive mesmo nesse mundo. Por isso que eu falei, o final da sua pergunta acho que muda a resposta até. Nesse segmento específico de evolução muito rápida, é sim necessário essa adaptação e esse perfil um pouco mais generalista, sabe? Legal. E como é que você se mantém atualizado, mudando de segmentos? Porque quando você, enfim, trabalha numa startup, muitas vezes os negócios são disruptivos, são negócios que não existiam anteriormente. Ou seja, quando você vai recrutar pessoas, não existem profissionais que estudaram ou trabalharam em empresas similares, né? Como é que se mantém atualizado? Cara, eu acho que aqui é pessoal, né? Cada pessoa tem um jeito de aprendizado, né? Eu vejo, então, muita gente pode ir para livros. Acho que tem... Podcast é um exemplo de como se manter atualizado, né? E você consegue encontrar podcast de quase todo assunto que você procurar. Newsletter é uma coisa muito usada no mercado, né? Aqueles e-mails que chegam ou todo dia, ou toda semana, ou todo mês sobre algum assunto específico. Mas acho que para mim, o que
funcionou muito no mundo de startup mesmo, saber coisas de tecnologia ou de novas startups surgindo, são as conexões mesmo. Então, posso falar desde as pessoas se envolvem, um exemplo foi Canary, por exemplo, é um fundo de investimentos, é um VC que investe muito em startup no começo. Eles fazem eventos para os executivos das startups dele. Então, você vai nesses eventos, conecta as pessoas, pode ser happy hours, café da manhã, tem alguma palestra, alguma coisa, acaba conhecendo pessoas. Você está nesse meio, eu posso falar, eu tento me inscrever em tudo possível. Então, eu faço parte do Latitude, que é um grupo de empreendedores da América Latina, que tem uma cohorte cada trimestre também, que a pessoa aplica para fazer parte, e te ajudam como começar uma empresa, com dicas, contato com pessoas que fizeram isso com sucesso. Tem um Landa de consultoria que faço parte, mas então a gente, acho que quanto mais consegue se envolver e entrar nesse meio, eu consigo tirar muito mais de conversa, até informais. Depois você acaba entrando no grupo de futebol do pessoal da startup, você acaba indo no grupo que faz, sei lá, esporte, qualquer coisa, mas está envolvido nesse meio, acho que é o melhor jeito de ouvir esse assunto virar natural. Tem gente que dá super bem com indo atrás, não, vou parar e ler esse livro sobre esse tema. Para mim não funciona tão bem quanto colocar isso no meu dia a dia mesmo, na minha vida, sabe, pessoal. Já está incorporado, quer dizer, todo dia você para e lê uma newsletter diferente, participa de uma roda de negócios ou de discussão. Exatamente, tem esse marca almoço, jantas, happy hours, se for com as pessoas que estão nesse mesmo mundo que você, acaba sempre tendo esse assunto também. E newsletter específica do assunto que tô preparado, ou de pessoas. Hoje em dia tem até pessoas que trabalham com a gente, que já estão com newsletters, estão com podcasts que a gente conhece, acaba seguindo também. Mas acho que é isso, acaba ficando uma coisa muito mais natural do que uma coisa que eu vou propositalmente atrás todo dia, sabe? Entendi. Que dificuldades, que desafios vocês têm encontrado, vocês como Clara têm encontrado no mercado brasileiro, de juros altos, um mercado que, né, não está crescendo tanto? Eu acho que a gente tem uma vantagem. Não, desafio sempre tem, ainda mais no mundo de fintech, né? Acho que até voltando para a sua pergunta, primeira pergunta sobre o cenário que muda muito rápido. A gente pensa que o mundo financeiro não muda, né? Que é um lugar que está mais estável, é muita segurança necessária, mas tem normativas novas do Banco Central o tempo inteiro, sabe? Então, essa é uma dificuldade que você se adaptar e ver qual que é o próximo cara que pode entrar, ou o que você pode fazer que você não podia há um mês e vai te dar uma vantagem competitiva, sabe? Então, estar atualizado nesse sentido, acho que é mais a dificuldade do que o cenário macroeconômico, assim, querendo ou não, a gente é uma startup, a gente pegando 1% da operação de cartão de crédito dos bancos tradicionais, a gente já está super feliz por mais 1, 2 anos, sabe? Então a gente não precisa, se a economia está caindo, mas a gente está conseguindo pegar, né, a fatia, o bolo está diminuindo, mas a gente consegue uma fatiazinha maior, já está super bom pro nosso momento, né? Então, esse não é um desafio pra gente, não. Acho que o desafio mesmo nesse mundo financeiro é saber o que a gente tá fazendo, o que pode ser feito, qual que é a próxima grande coisa a fazer e tá sempre atualizado nesse sentido. Legal. Nesses últimos anos, a gente acompanhou aí um boom, né, de fintechs. Umas começaram só com a solução de cartão de crédito, depois migraram para uma solução full, né, completa e concorrente aos bancos tradicionais. Como é que você vê aí, em termos de futuro, nos próximos 5, 10 anos, esse mercado? Eu acho que é legal, faz sentido para responder essa pergunta dividir os dois, dividir o fim do tech. Eu acho que o fim, a parte financeira, né, fintech, tecnologia de finanças, da parte financeira, como eu falei, de muitas normativas mudando, a gente tem o lado que todo mundo fala de Open Banking. Tentar explicar o Open Banking eu nunca acho muito fácil, mas é basicamente a possibilidade hoje em dia não, que já foi implementado em alguns países, o Brasil está super avançado comparado com o resto da América Latina, de ter uma estrutura onde a informação sua, eu vou falar nome aqui de bancos tradicionais, sei lá, a informação da sua conta no Itaú está disponível nessa conta do Banco do Brasil também. Então, o Banco do Brasil pode acessar a sua informação, dada a sua permissão, é claro, né? O Banco do Brasil pode acessar o que você fez de empréstimo no Itaú, quanto você tem de balanço lá, qual o salário que você recebe, e trazer essa informação pro Banco do Brasil, né? Essa possibilidade é muito importante, vai mudar completamente o mercado. Já começou, quem usa aqui alguns bancos pode ver que no aplicativo tem essa pedida para você aceita o Open Banking. Então isso é o que vai mudar muito no mundo financeiro e a gente tem que se adaptar para falar como a gente pode, tendo acesso à informação, toda a informação financeira dessa pessoa física ou jurídica, como a gente pode oferecer os melhores serviços possíveis, não? Então isso está mudando muito e a gente está tentando usar o máximo possível aqui na Clara. Aí vem o outro lado de tech. Eu acho que onde a gente pega a tech, a palavra para tech
ano, talvez dos últimos 2 anos, ou a palavra, não é a palavra, é as palavras, AI, né? Ou inteligência artificial. Acho que não tem... É o que todo mundo fala, ChatGPT, tudo nesse sentido, eu acho que é o que mais novo existe aí em tecnologia, e todo mundo está tentando abocanhar uma parte, sabe? E é claro, já está com alguns tentativas, alguns produtos para serem lançados nesse sentido, de pensar como eu consigo ajudar com toda a informação que eu tenho do cliente, dar alguns insights. Se ele fizer a pergunta certa, quem sabe a gente consegue dar uma resposta para ele que ele não esperava, ou que ele dependeria de algum consultor externo, algum serviço, ou ter um time muito maior, né? A gente consegue, com a inteligência artificial, entendendo como esse mercado funciona, uma empresa 100% focada em pagamentos, né? A gente consegue dar, quem sabe, uma resposta mais rápida e ajuda muito o negócio das empresas, sabe? Acho que são essas duas partes. Então, Open Banking com AI são as duas grandes coisas aí para frente. Entendi. É engraçado, né? Porque os bancos tradicionais, você comentou, até citou o nome de alguns, eles estão enfrentando essa nova concorrência, né? E tentando, obviamente, correr atrás do prejuízo, se adaptar e modernizar a sua operação. Mas não é incomum você receber, por exemplo, uma cobrança de anuidade de cartão de crédito. Esses tempos aconteceu comigo e até liguei para o meu gerente do banco e falei, meu amigo, quem é que está cobrando anuidade de cartão de crédito hoje em dia, né? Ele, desculpa, esse lançamento foi automático e tal, deu um monte de justificativas, depois estornou o valor, mas como é que você vê os gigantes tradicionais tentando aí correr, acelerar para se adaptar a esse mercado? Bom, eu acho que aqui é difícil dizer que até que eles precisam se adaptar muito, sabe? Eu acho que a gente consegue ver isso, a Clara, nesse crescimento, a gente acaba falando com empresas, né? Dezenas de empresas toda semana, centenas de empresas. Então, a gente vê que dá para precisar das duas soluções. Ainda tem muito que eles têm de informação, ou até acesso a capital mais barato. Os bancos tradicionais vão continuar existindo por muitos anos e sendo super importantes para a operação das empresas. A Clara não existiria se esses bancos não existissem, sabe? O que eu consigo ver é que é mais uma mudança de mentalidade de como enxergar o cliente mesmo. Isso que é o que a gente fala de startup, esse mundo de inovação, de design, até, né, de pensar no cliente, é uma adaptação muito difícil, não só da empresa, mas das pessoas também, né, para entrar nesse ambiente. Então, claro que vão ter muitos serviços que não precisam, que são serviços muito mais tradicionais, que não precisam desse foco no cliente ou saber onde está a maior dor, sabe? E a Clara, até falo, a Clara deu super certo, cresceu super rápido por isso. A gente tem muito histórico de startups que quiseram fazer de tudo. Estão competindo com o banco realmente. Querem, tira a sua conta de um banco tradicional, traz sua conta aqui pra gente, você não precisa mais dele. A Clara não, foi pegar um ponto muito específico que realmente, esse exemplo que você deu de anuidade é do cartão de crédito, né, do produto da Clara. Coisa que os bancos não ligam, talvez uma parte pequena até da operação deles, uma parte que eles não acham que tem muita competição e acabam não focando tanto onde está a oportunidade com os clientes, sabe? Então, eu acho que eles estão no... E quando eu comparo, acho que uma outra coisa importante falar aqui, de novo, parece que eu estou defendendo os bancos tradicionais aqui, mas não está longe disso. A gente tem uma operação no México e na Colômbia também, é Clara, né? E eu vejo que os bancos aqui do Brasil estão muito mais avançados nesse sentido, de estarem um pouco mais próximos de uma startup em relação à tecnologia e ao foco nos clientes do que os bancos tradicionais dos outros países, sabe? Então, a gente não está tão mal servido aqui não, mas tem a oportunidade para uma empresa pequena, que tem um foco muito claro e sabe o que quer, qual o mercado que ela quer disruptar e conseguir fazer isso muito bem feito, sabe? Isso sim tem espaço. Só que ainda acho isso, tem espaço para todo mundo e os bancos vão continuar, pelo menos com a Clara, sendo grandes parceiros. Entendi. Conta um pouquinho pra gente, para quem está interessado também, que está assistindo, sobre como que é essa questão de desenvolvimento de produtos, que você tem aí uma experiência interessante nas outras empresas por onde passou. A gente fala também, uma outra função que é difícil de escrever, quem que trabalha com produto em startup. Não tem, né? Eu vou aqui me inscrever na UFPR, qualquer faculdade que for para o curso de produto. Não existe isso, não tem uma formação específica para produto. Como funciona, ou num cenário ideal, tudo a gente fala, né? Não que toda startup faça isso super bem, e mesmo na Clara a gente tem problema, todo lugar vai ter problema, mas o certo é a gente desenvolver algo que seja uma dor para o cliente. E o que acontece na maioria das empresas tradicionais e mesmo startups, querendo ou não, uma dor mais interna. A liderança, ou a gente consegue, esse nosso produto seria muito melhor se ele tivesse essa função aqui, ou se ele pudesse fazer isso que ele não faz hoje, esse que é um problema grande.
Como deveria funcionar um projeto normal aí de Human Centered Design, como se fala, um projeto de desenvolvimento de produto mesmo, pegar o cliente, entender toda a jornada dele com o seu produto, ou até a jornada dele antes de usar o seu produto, depois de usar o seu produto, conseguir desenhar essa jornada muito bem estruturada e entender aí sim, dentro dessa experiência que ele tem de pagamentos, no caso da Clara, onde que está a maior dor dele? Está no começo, ao pedir um cartão, ao aumentar o limite, ao cancelar um cartão, ao ser cobrado uma anuidade, ao conseguir ver o extrato, e a gente consegue identificar os pontos que hoje já tem um serviço bem realizado, onde são os pontos que o serviço tem um potencial para uma melhoria ainda. Aí sim, de acordo com isso, claro, a gente também faz um benchmark, faz muita parte, né? Você fazer uma pesquisa com terceiros. No caso do Brasil, muitas startups que existem aqui na América Latina são não cópias, mas inspirações de startups de sucesso dos Estados Unidos. Você consegue ver o que está funcionando por lá, você consegue ver a jornada do cliente aqui, faz umas entrevistas e depois entra no processo de começar a desenvolver, só que sem um commitment muito alto de tempo ou de dinheiro, né? Que esse é um outro erro grande que muita empresa faz, né? Decidimos que aqui está o problema, vamos ter a melhor solução possível, levar para o mercado e ver o que acontece. Mas não, o que a gente fala muito é daquelas iterações, né? Do ciclo de fazer o protótipo não mais simples possível, mas um funcional que consiga já resolver parte do problema, pegar feedback dos clientes, aí sim melhorar ele um pouco mais, pegar feedback de novo, perceber que não era isso, esse produto deveria ser diferente. Então essa iteração é muito válida, esse é o processo de desenvolvimento de produto ideal, vamos dizer, que muita gente tenta alcançar. Não é fácil, parece fácil falando, mas se você ter esse compromisso de errar rápido, corrigir rápido e de ouvir o cliente, apesar de você ter uma convicção dentro da sua empresa diferente, é difícil, mas faz tudo diferença. Isso, né, é muito curioso isso, porque no ambiente das empresas da nova economia, tudo isso é muito rápido versus o que é na velha economia, que muitas vezes um lançamento de um produto leva décadas. Você passou, né? Você teve experiências nesses dois lados. Como é que você enxerga essas principais diferenças? Como foi se adaptar também a esse ritmo tão mais acelerado? Eu acho que as diferenças se justificam muitas vezes, voltando no exemplo ali da indústria química, por exemplo, né? Qualquer investimento lá na indústria química é montar uma outra fábrica. É um investimento que vai demorar muitos anos para ela estar pronta e ainda décadas para ela voltar a dar um retorno do investimento que foi feito, né? Enquanto uma startup, ou pelo menos o mundo de startup, que mudou muito nos últimos 12 meses o cenário de investimento, mas ainda assim ele funciona com um investimento que vai te ajudar a escalar e crescer, claro, depende do estágio, né, da empresa, mas o investimento tem que ser usado no próximo ano, porque seu desafio é usar ele da melhor maneira possível, mostrar que cresceu e atingiu os resultados esperados para esse ano, para já conseguir um outro investimento no ano seguinte. Então, não dá para você pensar como indústria tradicional, então, o resultado depois de 20 anos, se você está com capital para sobreviver por mais 2 ou 3 e contando com esse investimento futuro que vem no curto prazo. Então, isso serve para produto, mas isso serve para várias outras coisas dentro da empresa. Acho que aqui, sua especialidade também no recrutamento, a gente fala muito, né? Aquilo de contratar com o tempo, mas tomar as decisões de trocar o time, melhorar o time muito rapidamente. Não dá tempo para ter erro nessa velocidade que as startups vivem. Sim, e como é que é trazer gente, fazer os teus profissionais, a tua equipe se adaptar se elas não vêm de empresas da nova economia? Não é fácil, eu vou dizer que... Mas também não tem opção, né? Porque a nova economia, cada ano não tem os números aqui, mas não tem como só ter uma empresa que funciona com pessoas que vêm de startups, né? A gente tá esse segmento crescendo muito e os outros mais estagnados um pouco, até que diminuindo, né? Então a gente precisa dessa mão de obra. Eu vou dizer que no começo da Clara, principalmente, a gente como uma startup desconhecida no Brasil, com capital também um pouco mais restrito, né? Sem poder contratar aqueles... que é um monte de coisa que eu sou contra, e falar dos rockstars, ou só ter rockstars. Eu acho que não existe isso de rockstar, né? Rockstar, se colocar a pessoa certa no lugar certo, todo mundo acaba virando rockstar. Mas eu passei por muitas startups que tinham essa cultura, adoravam falar essa palavra, é o cara, tem que contratar só pessoas excelentes. Não acredito muito nisso. Na Clara, no começo, a gente teve que ir para esse caminho. Não dá para contratar essa pessoa, sei lá, jovem, passou por 2, 3 startups gigantes, com todas as formações que a gente quer e já conhecendo no mercado. Isso é um unicórnio que se encontra... Unicórnio não, mas é uma coisa muito rara de se encontrar. E a gente acabou trazendo umas pessoas com um perfil
bem mais sênior, pessoas para trabalhar no meu time com mais idade do que eu, e que tiveram que trazer esse conhecimento já de mercado. Trouxe uma pessoa até para cuidar do time de people, um outro para o time comercial. Conseguem trazer um conhecimento, uma experiência que a gente não tinha aqui dentro. Em compensação, elas têm que, no processo seletivo, perceber que elas têm completamente cabeça aberta para saber que estão entrando em um outro mundo, sabe? Então, eu acho que... E algumas deram errado, se for falar a verdade, que deu meio a meio, assim. Metade não continuou. Muito claro, já percebeu, não é o que eu queria. Essa instabilidade, as coisas mudam muito rápido, essa dinâmica, né? Não é nem que não gosta do ritmo, mas a cabeça não está acostumada, não saber o que vai ser o produto semana que vem, o que a gente vai fazer de novo daqui a um mês, e prioridades que mudam muito rápido, que mudam completamente, se a gente quer mais clientes, ou quer mais faturamento, ou quer pensar em lucro, isso muda muito rápido de acordo com os investidores e com o momento de mercado. Então, na entrevista a gente tenta ver realmente se a pessoa tem esse propósito, ela não tá, todo mundo tá indo para lá, eu quero ir atrás, não. Ela tem que entender já o que vem com essa mudança, o que vai fazer parte dessa mudança e chegar com essa empolgação. Isso já é meio caminho andado. Depois aqui dentro é fazer parte dos rituais, se adaptar com o dia a dia, né, de uma startup, né, com reuniões semanais, reuniões diárias até, e entende que a dinâmica de velocidade é essa. Mas não é fácil, não é fácil. Não é fácil, né? Legal. Cara, como você define o generalismo no contexto da liderança? E por que você acredita que é importante que os CEOs possuam essas habilidades generalistas? Eu acho que tem algumas maneiras aqui da gente pensar nessa pergunta, porque a gente tem o generalista como uma ideia... tem que pensar como 3 maneiras diferentes. Acho que tem da ideia generalista porque a gente precisa de um líder que não esteja focado só em uma área, né? Eu consigo ver isso, tem exemplos de... O cara chega a um nível de CEO ou General Manager, mas o background dele pode ser comercial, por exemplo. Ele vem do comercial, depois ele vai ter que ajudar numa decisão que está envolvendo comercial, operações e produto. Pode ter uma tendência, não estou falando que sempre acontece, mas pode ter uma tendência de acabar priorizando o time comercial, falar, eu já sofri essa dor muito mais do que essas outras áreas, nunca passei por ela, então vou defender esse lado. Eu acho que não é um papel de um líder. Um líder que está liderando todas essas áreas tem que conseguir representar todas elas e ter uma decisão mais imparcial, vamos dizer, né? No sentido de para que lado a empresa tem que ir. Acho que toda empresa, um exemplo comercial aqui que eu posso trazer, que tinha na indústria química, tem na Clara hoje, é comercial versus crédito, por exemplo, né? O time comercial sempre quer vender e não importa se o cliente está com o nome no Serasa, nunca pagou, ou a gente não sabe se vai receber. O que a gente quer é ter o cliente a mais, né? Então, acho que faz sentido essa parte mais generalista nesse ponto. Um outro ponto que eu falo bastante é de ter ideias fora da caixa. Acho que aqui é até quando eu fiz meus S's para ir para o MBA, é uma coisa que eu sempre defendo, tem como fala, um saying em latim, um ditado em latim, né? Que fala nemo profeta in pátria, né? Que quer dizer basicamente que não existe um profeta na sua terra, ninguém é profeta na sua terra natal, né? Então é isso, o profeta tem que sair do lugar de onde todo mundo pensa como ele, vai para outro lugar e sim ele pode trazer umas ideias loucas, diferentes, né? E numa empresa precisa mudar rápido e precisa de ideias inovadoras, só ter pessoas com pensamento tradicional, é muito necessário essa pessoa vai poder criar ou trazer essas propostas diferentes. Então aqui nesse caso generalista, eu não estou nem falando um generalista de função, como eu falei, comercial, operação, marketing, mas sim um generalista de indústrias, né? Um cara que está no financeiro, mas que antes veio de uma parte automotiva e quem sabe vai trazer essa ideia da indústria automotiva que ninguém pensou em trazer para a indústria financeira, ou alguém que trouxe, ou vice-versa, não tem um exemplo que funcione. Mas, então nesse sentido, eu acho que faz muita diferença também. E o terceiro... é até uma dor, uma coisa que é meio difícil de justificar, mas a partir do momento que você tem tantas pessoas experientes, né? Um CEO, um General Manager, tem muitas pessoas muito boas e experientes no time dela, você consegue pelo menos fazer as perguntas certas, né? Porque eu acho que a função de um líder mais estratégico assim não é dar resposta, e sim questionar até as pessoas certas darem as respostas certas, né? Ou fazer as perguntas adequadas para aquela situação. E se você não tivesse pouco de visão, ter vivenciado cada uma dessas funções, não todas, mas a maioria delas, ter sido envolvido como stakeholder, pelo menos, fica mais difícil você ter lugar de fala para o que você acha disso aqui, sabe? E você acaba até tendo o risco de perder um pouco a confiança do time. Faz pergunta muito
sem contexto ou sem motivo, porque você tem zero conhecimento, sabe? Quanto mais foi exposto nisso, acho que também ajuda muito mais a ganhar o respeito do time, sabe? Bacana isso que você falou. Eu, assim, como entrevistador, né, nesses últimos 10, 12, 13 anos, se eu não me engano, eu, né, fiz muitas perguntas, né, e também tive que responder muitas perguntas. Eu costumo dizer para meus amigos que a gente vê o nível do executivo pela qualidade das perguntas que ele faz. Né? Um bom CEO, um bom executivo, um bom empreendedor, ele sabe fazer as perguntas certas no momento certo, né? E aí, trazendo talvez um pouquinho de teoria, né? Lá na década de 80, a gente falava que o executivo C-level era um cara generalista. Depois a gente passou para uma época onde o executivo C-level era um cara especialista. E hoje a gente está vivendo uma questão generalista-especialista. Né? O cara tem que ter a visão do todo, entender de várias áreas, assim como você comentou, mas tem que ter aquela capacidade de ganhar informação e conhecimento rápido, porque ele também não pode, você mesmo disse, ele não pode parecer um bobo fazendo as perguntas, né? E no final do dia, um líder ele entende de gente, né? A gente vê muito isso. Eu vejo muito isso no meu negócio, né? Pessoas que hoje lideram empresas de varejo, que amanhã vão liderar instituições financeiras, depois automotivas, depois papeleiras e assim sucessivamente, né? Porque no final do dia o cara entende de negócios e de gente, né? Então, só quis fazer um... Isso mesmo. Eu até comentei antes, né? Como você se atualiza, como você busca informação, mas como que você enxerga o papel da curiosidade no cultivo dessa mentalidade generalista? E como você incentiva a curiosidade entre os membros da tua equipe? Então, curiosidade eu falo você sabe, né? Eu tô com uma filha de 4 meses e meio agora. E acho que tem muita gente que fala, filho vai ser bom de esporte, vai ser bom. Eu falo, não, eu adoro quando é curiosa. Eu falo, se ela tá olhando pra uma coisa, eu falo, como ela é curiosa. Tipo, o que eu mais quero, que eu admiro é essa curiosidade. Acho que essa cabeça de tentar entender como qualquer coisa funciona, não, a gente fala, muita gente dá exemplo e acha super legal e é válido, né? A vida inteira, eu desmontava tudo, pega esse microfone aqui, desmontava para ver como funciona. Acho que isso faz parte, mas nem precisa ser assim, é se perguntar por que, sei lá, o céu é azul ou qualquer coisa que a gente vê aí, querer entender, né? Ver uma coisa, nunca pensei nisso, por que que isso é assim? E para minha esposa dá risada de mim, que direto eu faço coisas assim, ouço alguma informação, daí eu fico 5 minutos parado pensando na história, por que que isso funciona desse jeito, sabe? E isso acontece com a gente no dia a dia, então eu dou muito valor. Tem até um dos líderes ali do time, o Vitor também, que é de operações ali da Clara, que passaram alguns líderes que falavam, não, mas ele faz muita pergunta no final da reunião. Eu falo, não, eu tava sempre no meu performance review como uma coisa positiva dele, que ele pergunta as coisas que não tem a ver com a área dele, que não tem a ver com... talvez até com o assunto que a gente tá conversando, mas ele ouviu alguma coisa na reunião, tem curiosidade no final. Por que que isso tá acontecendo assim? Eu acho super legal. Agora, forçar isso em alguém, eu acho que é muito até do começo da vida, do que a pessoa foi exposta e como ela foi incentivada quando criança a ter um comportamento ou outro. Então não dá muito para forçar, mas você pode trazer situações que a pessoa é mais confrontada com isso. Então acho que na startup tem muito esses rituais, né, a gente chama dailies, weeklies, né, mas essa reunião que tem todo o squad, todo o tribo, ou o time que está trabalhando em um projeto específico se encontra todo dia por 10 minutos para dar updates muito rápidos do que está acontecendo, né? E forçar nessa que pessoas só perguntam sobre o que está acontecendo no time do outro. Depois nas reuniões semanais também, que são um pouco mais longas, você dá essa oportunidade para as pessoas conversarem entre elas sobre um assunto que, se ela estivesse só fazendo a parte dela do projeto, ela nunca veria o que está acontecendo nos outros e teria o mesmo sucesso, quem sabe, no final do projeto, em um projeto específico, sabe? Mas para a evolução das pessoas e para os projetos seguintes talvez serem mais rápidos, faz super sentido você conseguir expor todo mundo ao que está acontecendo com a pessoa do seu par, ou com o seu líder, ou com a pessoa ao seu lado que está junto com você nesse projeto. Eu consigo, então, nas reuniões semanais, diárias, trazer o máximo de pessoa possível para ter essa informação. E nas mensais daí, que tem mais calma, geralmente que eu faço também, a gente faz um deep dive em alguma área que ninguém nunca viu, né? Então pode ter 100 brasileiros ali na reunião, a gente fala, hoje vamos falar só da área de mesa de controle de crédito, que avalia os clientes, como que funciona, porque funciona assim, e todo mundo então é exposto um pouco a esse assunto completamente novo, sabe? Mas é isso, não dá para forçar a pessoa a gostar de fazer isso, mas sim ela se expor a assuntos novos mais frequentemente. Bacana. Acho que esse perfil, né, das pessoas que dão certo também
nas empresas da nova economia, já o cara é mais curioso, talvez por natureza, né? Você já teve que liderar, ou você já teve alguém no teu time que não fosse curioso? Que o cara quer saber só do assunto dele e tchau? Não, sempre tem. E, de novo, não é errado. Acho que esse que é o ponto sobre esse assunto. A gente tá falando desse assunto, tem um livro muito conhecido aí, né? Que em inglês chama Range, mas em português é Porque os Generalistas, uma coisa no mundo de especialistas, não sei exatamente o nome, mas vão achar quem procurar aí na internet. E acho que o livro inteiro tem essa ideia de como é importante ser generalista, mas sempre falando como é importante também existirem especialistas no mundo e mesmo nos meus times sempre tento buscar esse equilíbrio, sabe? Mas falando sobre as pessoas que não têm essa curiosidade, eu acho que acabam bem focada em um tema mais específico que eu posso falar. Sei lá, o meu time de legal, por exemplo, é super importante um cara de direito, tem tanto assunto para ele se aprofundar, né? Ele pode ser direito imobiliário, pode ser direito de marca e financeiro também. O mundo financeiro é um mundo único. Se a pessoa quiser saber sobre todos esses, fica muito difícil você pegar uma função, ainda mais em times também menores, né? A gente tá falando, uma coisa é ter especialistas, generalistas, um time de 20 pessoas, 30 pessoas que vão para o mesmo resultado. Mas tem alguns times na organização que tem 2 ou 3 pessoas e ali acaba que um especialista também consegue um destaque e entregar uma performance melhor que um generalista em muitas situações. Então, não acho que tem modelo certo, não. E sim, não, tem muitos funcionários super bons, pessoas que dê promoção, continuam crescendo na empresa, que tem esse perfil que não são tão curiosos com outros assuntos mesmo. Bacana. Como você aborda a aquisição de talentos e a formação de equipes, com foco no desenvolvimento de uma combinação equilibrada entre generalistas e especialistas? Esse aqui eu acho que... Opa, tava com a mão na frente do microfone, posso ter atrapalhado vocês. O interessante daqui, acho que não tem fórmula mágica, como eu falando, precisa desse balanço. O que é importante é você conhecer seu time. Então, eu não sei, eu já falei de futebol uma vez, vou falar de novo, então eu sei que você é o cara do golfe, mas a analogia de futebol, você fala, o certo é você ter um lateral que ataca. Todo mundo adora um lateral que ataca, né? Um Daniel Alves, um Marcelo. Não é o certo. Ele pode ser melhor para metade dos times e para outros times. Depende se seu ponta não for tão ofensivo. Você não joga com um time que tem um ponta, que tem um Vinícius Júnior, que tem um Neymar ali que ataca muito. Se tem esse cara, talvez você quer um lateral que vai defender e proteger ele, sabe? Então, trazendo de volta aqui para nossa realidade, acho que é muito disso. A gente já tem, se tem um time só de generalista, a dor de cabeça que vai dar de todos os pares brigando, porque todo mundo vai querer dar pitaco na coisa do outro, vai ser porque eu nem consigo imaginar esse mundo, sabe? Então, é muito ver, realmente falta alguém que põe o time junto. Então, quem sabe a próxima contratação de um líder pode ser alguém com perfil mais generalista. Ou a gente tá pecando muito nesse conhecimento técnico dessa vertical específica. Então, vamos trazer alguém já mais com esse conhecimento de mercado e não tá precisando de alguém mais generalista. Então, o mais importante para um líder é isso, sentir o time e a peça que tá faltando. E porque não dá, se for uma fórmula única, não, 50-50, ou para essa área sempre vai ser especialista, para esse aqui sempre generalista, não vai dar certo no final. Tem que conhecer bem seu time, acho que é isso. Show de bola. É como se fosse um motor, né? Uma engrenagem move tal peça, outra engrenagem move aquela e falta óleo, quer dizer, tudo isso tem que ter um equilíbrio, né, para a organização navegar aí muito bem no mercado. Bacana, cara. Bom, a gente tá quase chegando ao final, passa muito rápido, né? Faz as tuas considerações aí, levando em consideração que quem está assistindo é quem está buscando se desenvolver como líder, alcançar uma posição de CEO, empreender e tal. Faz suas considerações para esse público, por favor. Boa, acho que vou voltar com a minha resposta anterior. Não tem fórmula mágica. Eu posso falar um pouco da minha história e o que eu acho que é um pouco de fórmula mágica. Então, você parece meio clichê, todo mundo fala isso, mas fazer realmente o que você gosta ou fazer realmente o que você vê valor, né? E isso pode ser muito diferente para cada pessoa, sabe? Para mim sempre foi, tenho que estar aprendendo coisas novas, né? A parte generalista que a gente fala, e tirando a parte generalista, né? Que é aprendendo uma coisa completamente nova, é ter impacto. Para mim é tipo ver que, se o Lion não tá na empresa amanhã, não vai ter o mesmo resultado. Positivo ou negativo, né? Pode ser também o Lion muito ruim e vai fazer a empresa quebrar, mas o Lion foi porque o Lion tava lá. E eu sempre procurei isso nos empregos. Não tô falando que ninguém tem que procurar isso, tem que procurar o que
é mais importante para você. Eu sempre fui procurando o que era mais importante para mim. Então, eu tive várias saídas não muito amigáveis de empresas, ou várias discussões, ou várias mudanças de carreira para receber quase metade do salário que eu tinha anteriormente, mas porque eu tinha essa ideia, ó, quando eu tiver com o que é mais importante para mim, que no meu caso é impacto e aprendendo, para outras pessoas pode ser outra coisa completamente diferente, eu vou estar super feliz, entregando o meu máximo, e vão perceber que eu faço a diferença lá dentro, sabe? Então, não tem fórmula mágica, como eu falei, cada um vai ver de jeito diferente isso, mas estando num lugar que você está feliz, confortável, vivendo o valor no seu trabalho, vai poder brilhar ou aparecer o melhor de você como funcionário, como pessoa, em todos os sentidos, sabe? Então, talvez minha única dica, a única coisa que eu fiz e claro, teve momentos que todo mundo assustava, minha família não sabia porque eu estava fazendo um movimento, ou minha esposa podia ficar preocupada porque eu estava fazendo uma coisa que não parecia o normal naquele momento. E tem gente que também não vai conseguir viver assim, eu consigo entender, mesmo para mim é difícil. Só que talvez minha dica, ou um pouco do que eu fiz de vida até agora, de carreira até agora mesmo. Muito legal, cara. Quando você comentou, eu até me veio à cabeça, né? Como é que explica isso para tua avó, né? Fala, olha, tô saindo de uma empresa tradicional, centenária, enorme no Brasil, líder de mercado, e agora eu vou para uma outra ali que está começando, tem 20 funcionários, vou ganhar metade, mas é o que eu quero fazer, né? Quer dizer, nem pra avó, pro pai também, é difícil. Pra mim foi pro pai. Não, meu pai nunca entendeu. A primeira vez que fui pro comercial, ele, de engenheiro, mecânico, vai virar um caixeiro viajante. Ele falava, vendedor é isso, né? Tem muita essa mentalidade. Depois, largar a multinacional, e vários casos aqui da história que eu contei, toda vez meu pai me questionava nesse sentido. E não tá errado também, né? Diferença de cultura, momento, como eu falei, pra cada pessoa funciona de uma maneira, Legal, cara. E para finalizar, deixa uma indicação aí de um livro, algum podcast, alguma coisa que você acha interessante aí. Boa, não. Acho que de livro eu já deixei uma. Não sei se quer que eu deixe outra, mas de livro então é... Range, né? Você falou. Range em inglês, acho que história aí, falando... Tem esporte, sempre eu penso em esporte também. Começa muito com a história do Federer, né? Do Nadal, como o Federer se desenvolveu como tenista, que nunca pensou, quando era pequeno na Suíça, jogava vôlei, jogava basquete, e esse é muito da minha história de virar janeiro, foi também com esporte, todo ano minha mãe me forçando a fazer um esporte diferente, então o range é muito legal, acho que porque generalistas têm sucesso no mundo de especialistas, alguma coisa assim em português. De livro, eu acho que do que a gente contou aqui de história tem muito livro aí de empreendedor, acho que você falou, né, muita gente está pensando em empreender. A gente tem até, aí puxando o saco, falando do founder da Latitude, que é esse fundo que eu falei que faço parte, né? Esse grupo de empreendedores da América Latina. Então o founder é o Brian Reckworth, que é o fundador da Viva Real, daquela startup, né, imobiliária. Tem um livro dele, que é um que eu tô lendo agora, mas não faltam histórias boas aí, acho que... De livro, tem um outro cara que investiu muito em startup também, Sam Zell, acabou morrendo esse ano, mas foi um que investiu na minha startup Get Nuts, até lá nos Estados Unidos, quando estava por lá. Um cara bilionário de real estate, também uma história de um cara que criou um império do nada. Eu gosto muito dessas biografias, assim, um pouco de história real, com alguma coisa nova acontecendo. E de podcasts eu tento me atualizar um pouco dos Estados Unidos, eu não tenho, assim, nada de tecnologia que eu fique tão dedicado. Eu escuto um que eu recomendo bastante, porque é curto, 10 minutinhos por dia, que é o Indicator, que eles pegam um indicador financeiro de economia por dia e focam a conversa naquele indicador. Desde empregos nos Estados Unidos, até o valor do peso argentino. Então, algum assunto que está acontecendo na economia no mundo, eles pegam aquele número e trabalham em cima por 10 minutos. É um bem curtinho que eu acho super legal. Por último de podcast agora que eu vou falar... Show, cara! Que eu escuto... Não, podcast eu escuto bastante. Eu uso o meu tempo de academia só escutando podcast, que daí eu não penso que... Muita gente tem dificuldade para academia, eu também não gosto de ir para academia, então eu penso, não é um tempo perdido porque eu estou escutando podcast lá o tempo inteiro. Tem um que chama Business Wars, se eu falar, eu adoro esse, que então é muito história de como as marcas crescem, né? Então, sei lá, exemplo aqui, Nike contra Adidas, o que uma fez com a outra, Sony contra Nintendo, né? Então, são, sei lá, episódio de 40 minutos, dá uns 5 episódios por temporada, mas acho super legal decisões estratégicas de líderes que mudaram a história da empresa, ou por contratações, ou por decisões comerciais, de marketing, assim, e um reagindo ao outro, assim, acho super interessante, né? Porque essa dinâmica, como eu falei, a gente com os bancos grandes, a Clara, é uma competição, mas ao mesmo tempo um tá aprendendo com o outro o tempo inteiro e depende do outro para continuar crescendo. Então, eu acho super legal esse Business Wars também. Excelente, Lion. Eu vou tomar nota aqui e vou procurar alguns deles. Show de bola, cara.
Bom, assim chegamos ao fim desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana com o próximo NAB Talks. Muito obrigado, um grande abraço.